A mensagem a seguir é uma pregação da Igreja do Nazareno Nova Europa. Esteja conectado conosco pelo tablet ou smartphone e assista nossos cultos online no site inne.com.br. Ouça a Nasa Rádio pelo site nasaradio.com.br e acompanhe nossas redes sociais facebook.com/INNEuropa e twitter.com/INNEuropa. Igreja do Nazareno Nova Europa, mudando a história de sua vida. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, no livro do Gênesis. Quero convidar você a ler comigo aí o capítulo 28. Gênesis, capítulo 28. E eu quero ler com vocês a partir do verso 10. Primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, capítulo 28, a partir do verso de número 10. Glória a Deus. Quero que você leia comigo o texto, levando em consideração de que a nossa reflexão hoje à noite vai ser a seguinte: Betel, lugar de descobertas, horizonte de mudança. Betel, lugar de descoberta, horizonte de mudança. Eu gostaria de que você lesse comigo o texto, mesmo que me acompanhando aí silenciosamente, mas eu gostaria de que você levasse isso em consideração. Você pode dizer amém? Partiu, pois, Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fei-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, e eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te a darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu o não sabia. E temendo disse: Quão terrível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Você sabe perfeitamente de que a vida de Jacó, ela é no mínimo intrigante. Ela é a vida, ou o retrato da vida de alguém que começa errado, de alguém que começa torto, de alguém que não parece respeitar ética e moral, mas parece ter encontrado alguma coisa que efetivamente mudou a sua vida, e embora a vida tenha começado desse jeito, ela termina como que uma vida direita, uma vida abençoada, uma vida de êxito, uma vida de conquista, uma vida de sucesso e uma vida de vitória. O bem da verdade é de que o ponto culminante na história de Jacó, eu diria que o ponto decisivo, a realidade mais marcante está aqui no texto que o senhor e a senhora acabou de ler comigo. É bem verdade que talvez existam pessoas que achem que o episódio do Val de Jaboque, quando ele encontrou o anjo do Senhor, e a narrativa bíblica
que está mais adiante, está alguns capítulos à frente desse que acabamos de ler, vai dizer para a gente de que naquele val, ou no vale de Jaboque, ele encontra o anjo do Senhor, luta com o anjo uma noite inteira, na tentativa de dizer para o anjo que precisava ser abençoado, e o anjo querendo livrar-se dele, e ao final, vocês conhecem a história, Jacó é ferido numa das coxas, e sai dali como sinal da bênção de Deus, mancando de uma das pernas, e tendo o seu nome trocado de Jacó para Israel, o Israel de Deus. Há pessoas que acreditam de que talvez esse tenha sido o grande momento da vida de Jacó. Isso é verdade, porém, a gente precisa levar em consideração que antes do val de Jaboque, Jacó descobre a Deus, Jacó tem um encontro com Deus, Jacó tem uma realidade com Deus aqui. Capítulo 28, a partir do verso 10 do livro do Gênesis. E eu digo isso hoje à noite, porque Jacó depara-se, ou para em Betel, para descansar. Vocês foram informados aí pelo texto, de que ele está numa viagem. Ele saiu de Berseba e ele tinha o objetivo de ir para Harã. É bem verdade que talvez ele levasse uns 12 dias para chegar, e em determinado momento, em determinado ponto dessa sua viagem, o texto está dizendo para a gente de que anoitece. Jacó não dispunha de um veículo automatizado com faróis de neblina, nem tampouco ele tinha uma lanterna. O bem da verdade é que ele precisava parar mesmo à noite para aproveitar, enquanto não tinha maior claridade para continuar a caminhada, ele aproveita para descansar, para repousar, e o texto vai dizer para a gente que ele toma uma pedra, faz da pedra um travesseiro, e ali repousa e dorme tranquilamente. A gente precisa aqui considerar de que Jacó está deixando para trás a Berseba da confusão, a Berseba da intriga, a Berseba das coisas erradas, a Berseba daquilo que não deve ser feito na vida de uma pessoa honesta, de uma pessoa sincera, de uma pessoa verdadeira. E a gente tem a impressão de que Jacó tem o objetivo de ir para Harã para dar um novo rumo à vida, para uma nova perspectiva, para uma nova realidade. E eu digo isso porque você sabe que Jacó acaba de deixar para trás um episódio familiar que conhecemos bem. Ele havia enganado não somente o seu irmão, mas enganado também o seu pai, e tomado a primogenitura que era do irmão, e havia alcançado a bênção dessa primogenitura no lugar do seu pai. Só para encurtar a história, tudo isso ele conseguiu realizar, ele conseguiu fazer com a conspiração e a cumplicidade da sua mãe, Rebeca, que o auxilia em toda essa sua trajetória, no sentido de tomar a bênção que, na verdade, não era dele, né? E aqui, nesse detalhe todo, reside uma lição para a gente, que é preciso a gente considerar de que, diante das coisas mal criadas, diante das coisas erradas, diante das coisas enganosas que alguém faz à nossa vista ou intenta fazer, e eu acredito que eu tenho hoje à noite aqui pais e mães, e isso se aplica especialmente a pais e mães, e eu me incluo aqui hoje à noite. A gente precisa, de uma vez por todas, admitir e considerar para a nossa vida que não dá para passar a mão sobre a cabeça diante de um comportamento negativo, diante de uma atitude onde a ética é colocada de lado. Porque essa história vai finalizar dizendo para a gente, pastor Ismael, que nunca mais Rebeca viu Jacó. Jacó teve que fugir, é verdade, ele precisou fugir de Berseba, ele estava indo para Harã numa nova perspectiva de vida, para encontrar uma nova realidade, talvez para tentar levar um novo tipo de vida. Mas o motivo principal da saída dele de Berseba e a ida dele para Harã é o motivo da fuga, é o motivo de tentar evitar uma maior complicação com seu irmão Esaú, o qual ele tinha tomado a bênção da primogenitura. E aí, me parece que em decorrência de tudo isso, a sua mãe, que havia conspirado com ele, havia sido cúmplice com ele, parece que vai colher aquilo que havia ajudado a plantar. Ela nunca mais vai ver Jacó, porque a história bíblica vai contar para a gente que quando Jacó retorna, ela já está morta e já não vive mais para estar com seu filho. A gente aprende com isso que não se passa a mão facilmente sobre um comportamento negativo, não se faz vista grossa sobre aquilo que é errado.
A gente precisa trazer luz e verdade e, quem sabe, ter uma atitude de reação, às vezes negativa, diante daquilo que não deve ser praticado e vivido, para que a nossa vida seja uma vida de vida abundante. Você pode dizer glória a Deus hoje à noite? Então ele deixa Berseba da confusão, do ódio, da intriga, e vai para Arã, porque é uma perspectiva de vida nova. E à beira do caminho há Betel. Ele para em Betel para descansar, ele para em Betel para repousar e para passar a noite. Eu quero hoje à noite acreditar, oxalá, que em meio à caminhada que estamos fazendo, em meio à trajetória que trilhamos na vida, exista para todos nós uma Betel. Oxalá que hoje à noite Deus abra para você a oportunidade. Eu não sei se você está saindo de Berseba e indo para Arã. Eu não sei se você está vindo de Arã e indo para Berseba, mas o meu sentimento e o meu desejo em Deus hoje à noite é que Deus te permita estar em Betel e, quem saiba, descansar um pouco em Betel, porque Betel é lugar de descobertas, mas é também horizonte de mudanças. Jacó vai fazer aqui, preste atenção no que eu vou lhe dizer, Jacó vai fazer aqui as descobertas mais significativas da sua vida. Ele vai fazer aqui, neste momento de vida, neste episódio em que ele tem o objetivo de descansar, o objetivo de dormir, ele vai fazer aqui as descobertas mais impactantes da sua realidade. E descobertas estas que vão produzir efetivas mudanças na sua vida. E é por isso que a gente diz que aqui é lugar de descobertas e é horizonte de mudança. A gente precisa trazer para a realidade da nossa vida que toda grande descoberta feita em Deus vai produzir mudanças e mudanças significativas no rumo, na trajetória, na condução da nossa vida. Querido, eu honestamente espero que você, uma vez mais, não esteja aqui hoje à noite pura e simplesmente para ver alguém, para conversar, porque estava desocupado, não tinha o que fazer e esperou vir para cá apenas para passar um momento. Não acredito nisso. Acredito que você tenha vindo para cá hoje à noite, porque o teu coração está extremamente desejoso de fazer novas descobertas em Deus. Então, deixe-me te dar uma boa notícia. Deus hoje à noite tem coisas grandes e firmes para te revelar. Porém, essas descobertas, elas não têm sentido em si mesmo. Na verdade, elas levarão, elas conduzirão você a um horizonte de mudanças. Quantos esperam isso da parte de Deus hoje à noite e podem dizer aleluia? Betel é lugar de descoberta e é horizonte de mudança. Primeira coisa que Jacó descobre aqui, preste atenção, você vai perceber que não é fruto daquilo que a gente acha. Você vai perceber que o que eu estou dizendo para você não está na internet, não adianta procurar no Google, não adianta ir para a biblioteca. Você vai perceber que o que a gente está dizendo aqui hoje à noite é produto da revelação bíblica, está aí no texto. Primeira coisa que Jacó descobre em Betel e que vai produzir mudanças na sua vida. Primeira coisa, ele descobre que a vida é um passo a passo. Eu vou repetir para você. Jacó descobre que a vida é um passo a passo. Jacó descobre que a vida é sucessiva. Jacó descobre que é um dia após o outro. Jacó descobre aqui que não dá para queimar etapas. É uma coisa depois da outra. Percebam, o texto informa que ele toma uma pedra, faz dessa pedra travesseiro, ele descansa, repousa sobre ela e dorme. No que ele dorme, ele sonha. E aí eu abro um parêntese para te dizer uma coisa importante hoje à noite. Deus se apropria, Deus aproveita do nosso sono para falar conosco através do nosso inconsciente ou do nosso subconsciente. Quantas vezes você deita para dormir e, por vezes, você não é revelado acerca de coisas que Deus ou vai fazer ou quer contar para você. Eu quero dizer hoje à noite de que os sonhos em Deus, eles são, na verdade, confirmados. Eles são autenticados pelas Escrituras Sagradas. Sonhar, dormir e sonhar com aquilo que Deus nos fala, também é uma referência daquilo que pode ser vivido em Deus. E é isso que Jacó vive aqui. Ele
deita, dorme e sonha. Deus resolve falar com ele enquanto ele para um pouco, enquanto ele está descansando. Quem sabe, Deus precisa do nosso stop. Quem sabe Deus esteja precisando do nosso momento de tranquilidade, do nosso momento de parada, para revelar para a gente alguma coisa que poderá mudar o rumo da nossa vida. Não sei como é que você tem vivido os últimos dias. Não sei como é que você tem levado a tua vida. Mas talvez Deus esteja precisando um pouco do stop, sabe? De você deixar de viver o agito do dia a dia, porque talvez Deus queira revelar para você coisas grandes e firmes que você não sabe. Você pode dizer amém? A Bíblia diz então que Jacó sonha. E no que ele sonha, ele vê uma escada, prestem atenção, os senhores e senhoras, ele vê uma escada que nasce nos céus, mas que toca na terra. E o texto que você leu comigo vai contar para a gente que essa escada não está ali por acaso, ela tem anjos que sobem e que descem essa escada. Através desta visão, percebam isso, através desta visão, Deus está falando com Jacó. Através desta lição, Deus está ensinando para Jacó um grande princípio de vida. Através desta lição, Deus está revelando para ele uma coisa que ele precisava saber definitivamente e aplicar isso na sua vida. Deus está mostrando para Jacó de que, embora os anjos estivessem ali, embora fossem anjos que ali estivessem, Deus está mostrando para Jacó que eles se respeitam, de que existem anjos que sobem e que existem anjos que descem por essa escada que começa no céu e toca na terra. É como que se Deus estivesse querendo dizer para ele de que a vida é um passo a passo, de que a vida é sucessiva, de que na vida não dá para trapacear, de que na vida não dá para querer furar fila, de que na vida é preciso ir com calma para não atropelar quem está à frente e respeitar quem vem abaixo. É isso que Deus está dizendo para Jacó. É isso que Jacó descobre em Betel, que a vida é um passo a passo, que a vida é sucessiva. Meu irmão, hoje à noite Deus está nos dando graça para dizer para você, esperar a tua hora, aguardar o teu momento, porque tem gente que se estressa, que se aborrece, porque tem gente que se chateia, que se magoa, porque não consegue gerir, não consegue administrar o tempo de Deus na vida delas. E hoje à noite Deus está dizendo para você esperar o teu momento, aguardar a tua vez. Eu não acredito nessa história ou nessa fábula de que Deus vai gritar o número da tua senha. Deus não precisa de senha para te abençoar. Agora, há uma coisa, Ele usa o tempo para poder gerir na tua vida um aperfeiçoamento de fé, para que hoje você seja melhor do que ontem, e amanhã você seja muito melhor do que hoje. Portanto, espere o momento de Deus, a hora de Deus, o tempo de Deus, porque Deus, a seu devido tempo, o que tem por fazer, fará, e nada o poderá impedir. Deixa eu te dizer uma coisa, acho que já disse isso aqui na igreja, mas quero repetir. Deus nunca se atrasa, é sempre o homem quem se adianta. Deus nunca se adianta, é sempre o homem quem se atrasa. Jacó está dormindo, sonhando com a escada de Deus, nela tem anjos que sobem e que descem, e é como se Deus estivesse dizendo para ele, está vendo aí, Jacó? Eles se respeitam, eles se esperam, eles sabem gerir essa coisa de um após o outro, e é como se Deus estivesse dizendo para ele, a vida não pode ser vivida queimando etapas, a vida não pode ser vivida desrespeitando as pessoas, a vida não pode ser vivida ignorando de que eu preciso considerar quem está à minha frente ou quem vem depois de mim. A vida precisa ser sucessiva. E hoje à noite Deus está dizendo para você tranquilizar a tua alma, aquietar o teu espírito, refrigerar o teu homem interior, porque hoje à noite Deus é paz e tranquilidade para aquilo que você almeja e para aquilo que você espera. Quantos podem dizer glória a Deus hoje à noite? E eu acredito de que a ansiedade é o mal da nossa geração, né? A ansiedade é o grande vilão dos nossos dias. Eu estava dizendo isso agora há pouco para minha esposa na saída de casa. Eu quase por um pouco mais perco
a oportunidade de estar aqui hoje por conta dos compromissos, por conta da força daquilo que a gente precisa fazer no dia a dia. E você vai se acumulando de coisas, e você vai se acumulando de atividades, e isso vai gerando uma ansiedade enorme, porque você se cobra no sentido de dar conta de tudo aquilo que precisa ser feito. Mas a gente precisa, irmãos, sabe, aprender aqui com Jacó de novo, aprender aqui com a graça de Deus para ele revelada, de que se Deus não estiver guardando a casa, em vão a vigia o sentinela. Se Deus não estiver trabalhando em prol, não adianta a gente correr de um lado para o outro. É preciso entender que é Ele quem tem o controle do tempo e das estações. É Ele quem conspira a favor das coisas. Será que você pode dizer glória a Deus por causa disso? E a gente precisa gerir isso dentro da gente. A gente precisa gerir essa ansiedade, fazendo o que a Bíblia recomenda, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, para que a gente não se perca e não desencadeie outros sentimentos, outras realidades interiores que podem afetar, inclusive, a nossa comunhão com Deus. Eu preciso definitivamente trazer para a realidade da minha vida de que é um passo a passo, de que é um leão por dia, de que é um dia após o outro. Não adianta eu querer viver todas as coisas num único momento. Não adianta eu querer precipitar coisas que estão previstas para o mês que vem, para o ano que vem, para um tempo futuro. Eu preciso aceitar e viver o momento de Deus, o tempo de hoje, para que a glória de Deus se manifeste e eu perceba de que Deus está no controle da minha vida. Afinal de contas, a gente precisa ter que reconhecer de que a vida é uma sucessão de sucessos e insucessos que se sucedem sucessivamente sem cessar. Não é assim? A gente precisa ter que acreditar e reconhecer isso, porque a vida é um passo a passo. Você pode dizer amém? E não fique frustrado, chateado, estressado, aborrecido. Não fique aí achando que você, sabe? Hoje à noite Deus está dizendo para você ter paciência. Hoje à noite a palavra de Deus talvez não seja aquela que você gostaria de ouvir, mas talvez a que você precise ouvir. A palavra de Deus é para que você tenha paciência. A palavra de Deus é para que você venha gerir os momentos a seu tempo na tua realidade. Viu? É um degrau após o outro. É um passo a passo. Não dá para queimar etapas. E se você souber gerir direitinho isso na história e na realidade da sua vida, eu quero dizer de que a bênção de Deus vai vir sem dores e sem sofrimento. A bênção de Deus vai vir grandiosa e surpreendente à tua realidade. Você pode dizer glória a Deus? Primeira descoberta, a vida é um passo a passo. Então Jacó aprende aqui que não dá para trapacear, não dá para querer passar à frente de ninguém. Não dá para, furar fila. A gente precisa respeitar. A gente precisa considerar os momentos e as realidades. Mas Jacó vai aprender em segundo lugar, de que Deus não é coadjuvante. Eu vou repetir para você. Deus não é coadjuvante. Se Betel é lugar de descobertas, e se é o horizonte de mudanças, a segunda grande descoberta que Jacó faz para a sua realidade, para a sua vida, é de que Deus não é coadjuvante. E isso aqui vai produzir uma mudança que eu posso dizer a vocês, nuclear na vida de Jacó. Percebam o que eu vou dizer. Até então, Deus para Jacó era um personagem que estava restrito às histórias que ele ouvia sua mãe contar em casa. Deus para Jacó até então era um personagem que Jacó tinha ouvido dizer da boca do seu pai nas prováveis histórias que Isaac, pai de Jacó, havia contado para os seus dois filhos, Esaú e Jacó. Até então, Deus para Jacó fosse alguém distante, alguém que não estava no convívio diário, alguém que talvez não fizesse parte do dia a dia dele de forma mais próxima e efetiva. O texto que lemos diz para a gente de que ele sonha, de que ele está dormindo, sonha, mas Deus fala com ele. Existem aí outras traduções bíblicas que vão dizer que Deus está no topo da escada, que Deus está no centro da escada. É Deus se revelando para Jacó e dando certeza para ele
de que ele não está meramente, ele que eu digo Deus, não está meramente assistindo o que está acontecendo sobre a face da terra. Não, é como se Deus estivesse dizendo para Jacó que ele tem o controle absoluto de todas as coisas. Percebam vocês, uma outra grandiosa curiosidade. Deus, quando se revela para Jacó, ele parece perceber que há alguém diferente, alguém que ele não conhece, no topo da escada, isso no seu sonho. E aí, quando Deus se revela para ele, Deus diz assim: Jacó, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Eu sou o Deus de Isaque, teu pai. E eu não sei se você já parou para perceber, mas se não parou, hoje à noite é uma ótima oportunidade para fazer isso. Existem inúmeras referências na Bíblia, depois disso aqui, depois deste evento, depois deste episódio, existem inúmeras referências que vão dizer assim: o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Não é assim? Amém ou não amém? Pois bem, até aqui, guardem isso com vocês, até aqui Deus só era Deus de Abraão, Deus só era Deus de Isaque, mas a partir deste episódio, ele também passou a ser Deus de Jacó. Foi aqui que ele entrou para a história da vida de Jacó. Foi aqui que ele entrou no capítulo central da história da vida dele. Porque até então, Deus aqui era Deus de Abraão, era Deus de Isaque, mas ainda não era Deus de Jacó. A gente aprende aqui que Deus não é coadjuvante, de que Deus não está meramente assistindo o que a gente está vivendo, de que Deus parece às vezes que Deus se satisfaz como espectador. Querido, engano de quem tentou te iludir com isso. Hoje à noite eu recebi graça de Deus para dizer para você de que Ele tem o controle milimétrico da tua vida. E olha, Ele preferiu ter o teu nome escrito na palma da mão dEle para não te esquecer nenhum momento sequer, porque para Ele você é muito, muito precioso. E hoje à noite, deixe-me te dizer mais, há um cuidado da parte de Deus tão significativo que Ele está dizendo que vai trazer a você coisas grandes e firmes que você não sabe. Quem é que pode dizer glória a Deus hoje à noite aqui? Deus não é coadjuvante. A gente precisa aprender com Jacó, escute-me bem, a gente precisa aprender com Jacó que se ele era Deus de Abraão, se ele era Deus de Isaque, e se ele era Deus que estava para Jacó até então, restrito às histórias que ele havia ouvido da sua mãe, restrito às histórias que ele havia ouvido do seu pai, a partir de agora é hora dele virar Deus de Jacó, Deus da vida dele. Eu hoje à noite faço um desafio para você. Até quando Deus vai ficar sendo para a gente Deus dos testemunhos dos outros? Deus que operou na vida do irmão ou na vida da irmã fulana de tal. Hoje à noite eu faço um desafio para você. O Deus a qual nós servimos está disposto a ser Deus também na história da tua vida. O Deus a qual nós viemos cultuar aqui hoje à noite tem disposição para entrar na realidade da tua vida, mas entrar com tanta proficiência a ponto de marcá-la, e definitivamente quem olhar para você vai reconhecer que existe um Deus e um Deus de verdade por detrás de tudo aquilo que você está experimentando e vivendo. Quantos desejam isso da parte de Deus hoje à noite aqui? Deixa eu ouvir você dizer glória a Deus. Irmãos, definitivamente, a gente precisa ter que trazer para o dia a dia da nossa vida de que Ele pode ser mais Deus na nossa vida. E hoje quero chamar a sua atenção para isso aqui. Será que, pastor Fred, mas Ele já tem sido Deus? Eu sei, mas será que não existe espaço aí na tua vida para que Deus seja mais Deus? Será que não existe espaço e oportunidades para que Ele revele a você realidades que você ainda não sabe? Eu faço algumas perguntas ao senhor e à senhora hoje à noite. Será de que não existe aí condições para que definitivamente você tenha uma experiência mais profunda com Ele, e Ele não seja um Deus restrito às grandezas dos seus feitos e das suas realizações, nos testemunhos que você ouviu de alguém,
ou na história que você recebeu na igreja contada por alguém, ou o Deus de coisas grandes do testemunho e do sermão do pastor, hoje à noite eu lanço para você o desafio de que o Deus a quem você veio prestar um culto de louvor e adoração quer revelar-se grandiosamente para você a partir das realidades que você está vivendo, a partir das realidades que você está experimentando. E se você der espaço para Ele, eu tenho certezas de que Ele vai te fazer grandes surpresas. Quem é que pode dizer glória a Deus? Quem é que pode dizer aleluia? Deus não é coadjuvante. Deus não está assistindo o que você está vivendo como mero espectador. Ei, Deus, hoje à noite, quer atuar muito mais do que como diretor, muito mais do que como roteirista na realidade da tua vida. Ele quer atuar como aquele que tem o controle de todas as coisas. Quantos desejam isso da parte do Senhor hoje à noite? Diga glória a Deus. O pastor Ismael, me antecedendo, dizia de que talvez a pescaria de ontem não tenha sido efetiva, mas talvez esteja vindo um tempo de uma boa pescaria para aqueles que têm fé. E é isso que a gente precisa se permitir na realidade da nossa vida diariamente. Diariamente. É trazer a realidade do Evangelho para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Deus não é coadjuvante. É isso que Jacó aprende aqui. Definitivamente, ele passa a ser Deus de Abraão, Deus de Isaac, mas Deus de Jacó, porque Deus se revela para ele. Você está disposto à revelação de Deus? Diga aleluia hoje à noite. Jacó vai aprender em terceiro lugar. Jacó vai aprender em terceiro lugar que apesar dos pesares, Deus cumpre promessas. Apesar dos pesares, Deus cumpre promessas. Pastor Fred, o que é isso? Eu te conto. É que apesar de tudo que Jacó tinha feito, de enganoso, apesar de tudo que Jacó tinha feito em termos de trapaça, Deus revela-se para ele e diz, olha, eu fiz um pacto com Abraão, eu tenho uma aliança com Isaac. Portanto, esta terra em que tu estás dormindo, isso está no texto que lemos hoje à noite, você se recorda disso. Portanto, essa terra em que você está descansando, eu a darei a ti e a tua descendência. Deus está ratificando para Jacó que todas as promessas que ele havia feito outrora, todas elas, sem tirar e nem pôr nada, todas as promessas estavam de pé. Independentemente do que Jacó tinha sido, independentemente do que Jacó tinha feito, tudo que Deus havia prometido ainda estava de pé. Afinal de contas, ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. E deixa eu dizer para você hoje à noite, o grande segredo disso aqui é que pode mudar o tempo e as estações, pode entrar governo e sair governo, pode até deixar de ser plano real e voltar a ser plano cruzado, pode deixar de ser a Dilma e voltar o Lula. Eu quero dizer que pode ser verão ou pode ser inverno, pode ser no Brasil ou pode ser na América, pode ser na África ou pode ser na Europa. O que ele disse que faria, ele vai fazer, porque ele é Deus. Eu quero dizer a você que as coisas podem mudar. Muda a roupa, muda a moda, mudam as pessoas, mudam os governos. As coisas mudam. A vida, ela altera numa velocidade impressionante. Mas o Deus a quem servimos é Senhor de ontem que passou, é Senhor de hoje que é, e é Senhor de amanhã que virá. Portanto, tudo aquilo que Ele disse que faria, Ele vai fazer e vai cumprir, porque Ele é Deus. Se você tem promessa de Deus acerca de alguma coisa particular e pessoal na tua vida, não inquiete a tua alma, não perturbe o teu coração. Talvez as últimas evidências estejam querendo te fazer acreditar que isso não vai acontecer. Engano e tolice sua. Ele é Deus. Ele é Deus. E nada altera a realidade do poder da sua palavra. Você pode dizer glória a Deus hoje à noite por causa disso? Apesar dos pesares, a promessa que Ele fez, o que Ele disse que faria, Ele vai cumprir, porque Ele é Deus. Você pode dizer glória a Deus? E a gente depara-se diante disso,
E a gente precisa ter que estar revisitando isso quase que cotidianamente, porque, irmãos, o tempo ele é implacável. O tempo ele é implacável. E quanto mais ele passa, e parece que, na verdade, nada está favorecendo ao cumprimento daquilo que a gente está aguardando em Deus como promessa, a gente às vezes tem a tendência de perder a esperança e a fé. Mas deixa eu te contar um segredo aqui hoje à noite. Um dia eu aprendi, eu aguardava em Deus uma promessa, eu aguardava em Deus o cumprimento de uma promessa, e alguém falou para a gente lá em casa, para mim e para a Dayana, alguém disse assim, olha, pode até demorar, mas quando vier e quando acontecer, vai ser de repente. E é verdade. De repente você dorme e até se esquece daquilo que está previsto por ser realizado na tua vida, guardado em Deus. Mas de repente, quando você acorda, você reconhece de que você não está nem em Berseba e nem em Harã. Você está em Betel, o lugar de Deus cumprir promessas. Quantos desejam a Betel de Deus hoje à noite aqui? Deixa eu ouvir você dizer glória a Deus. Eu quero acreditar que hoje, quarta-feira à noite, dia 17 de abril de 2013, você não está nem em Berseba e você não está em Harã. Você está na Betel, o lugar de Deus começar a cumprir promessas na história da sua vida. Se você, crente, tem fé nisso, deixa eu ouvir você de novo dizer aleluia aí. Glória a Deus. Oxalá que Deus esteja levando você para Betel hoje à noite. Oxalá que você seja crente de Betel neste lugar hoje à noite. Eu quero começar a terminar dizendo para você uma quarta e última coisa que Jacó descobre e que vai produzir mudança na sua vida. Porque, afinal de contas, Betel é lugar de descobertas e é horizonte de mudança. Percebam vocês de que tudo isso que a gente está assinalando aqui depois vai influenciar a vida dele. Depois vai influenciar. Olha que detalhe interessante. Quando Jacó chega em Harã, Jacó havia aprendido a lição de que a vida é um passo a passo, de que a vida é sucessiva, é uma etapa após a outra, é um dia de cada vez, que vocês se lembram da história que quando ele se associa à família dele que está lá, havia alguém do parentesco da mãe dele, o irmão da mãe dele chamado Labão, e ele vai viver com o seu tio Labão, e ele trabalha para casar com uma das filhas de Labão. A história vai dizer para a gente que ele trabalha por uma determinada filha durante 7 anos, mas acaba ao final disso recebendo a outra filha. Amém ou não amém? E aí ele é surpreendido porque, olha só, não há como se livrar da lei da semeadura, irmãos. Não há como. Não adianta achar que o tempo passou, de que alguém esqueceu. Olha, se a gente plantou bondade, a gente vai colher bem-aventurança. Mas se a gente plantou vento, a gente vai colher ventania. Não tem jeito. Se você está achando que tem uma fórmula mágica, que tem aí um antídoto para se livrar da lei da semeadura, olha, isso está declarado e decidido por Deus. O que a gente planta, cedo ou tarde a gente vai colher. Amém ou não amém? Então, se Jacó plantou lá em Berseba confusão, intriga, trapaça, ele colheu em Harã. A Bíblia diz para a gente que ele trabalhou por uma e recebeu a outra. Ele também foi enganado. Ele não tinha sido enganado? Ele não plantou engano, recebeu engano. Pois bem, mas não é isso que eu queria chamar a sua atenção. Queria chamar a sua atenção para o fato de que essas lições ficam tão evidentes para ele, essas lições ficam tão claras para ele, que quando Jacó trabalha por uma e recebe a outra, o Jacó de Berseba, que era da trapaça, da confusão, da intriga, ele resolve esperar calmamente mais 7 anos pela mulher que ele mais amava. O que é isso? É o processo da mudança de Deus. Quando um homem em Berseba, enganoso, trapaceiro, quando ele é em Berseba, o homem da confusão, e aí ele resolve ter uma atitude de mudança indo para Harã, e passa por Betel, e descobre que a vida é um passo a passo, que a vida é sucessiva, Deus vai tratar com ele, e ele vai aprender detalhadamente cada ponto da lição que ele precisa assimilar. Eu espero que você seja hoje à noite um crente que tenha assimilado as lições de Deus na tua vida.
Porque o crente que assimila as lições que Deus tem dado, na verdade, ele não dá trabalho, ele ajuda a Deus, ele conspira com Deus para que Deus faça coisas grandes e firmes que ele não sabe. Você pode dizer amém aí, meu irmão? Pois bem, eu começo a terminar dizendo para vocês uma quarta e última coisa que está aqui no texto e que a gente precisa considerar hoje à noite, Jacó vai descobrir em Betel, que não dá para viver sem a bênção de Deus. Jacó vai descobrir em Betel que não dá para fazer nada na vida sem a presença de Deus. Jacó descobre, veja aí que o texto está dizendo lá no verso 15. Primeiro, Deus disse nos versos anteriores, Deus disse para ele que faria cumprir todas as promessas. Deus ratifica para ele, eu farei cumprir as promessas que fiz a teu pai Abraão, a teu pai Isaque, eu a partir de hoje também serei teu Deus. E aí no verso 15, Deus faz a maior de todas as revelações, eu considero ser essa a maior de todas. Deus vai dizer para Jacó que não dá para viver a vida humana longe da presença dele. Isso fica claro para Jacó. Isso fica evidente para Jacó. É por causa disso aqui, que mais tarde, quando ele recebe a visita do anjo do Senhor, ele agarra aquele anjo, porque ele reconhece que é a oportunidade ímpar da vida dele, de ter fisicamente a presença de um ser celeste e de ser tocado de alguma forma. Porque Jacó reconhece a partir daqui, a partir de Betel, a importância da presença de Deus. Meu irmão, eu não sei quais são os recursos que você, nos últimos dias, tem procurado viver. Eu não sei a que tipo de fonte você tem recorrido como solução dos teus problemas, como resolução das tuas angústias. Eu não sei a que tipo de gente você tem pedido ajuda. Eu não sei a que porta você tem batido buscando solução. Mas eu gostaria de assegurar para você uma coisa. Não dá para fazer grandes coisas nessa vida sem a presença de Deus. Nessa vida, não dá para, na verdade, se realizar muita coisa. E aí eu digo isso especialmente já para quem conhece a Deus. Especialmente para quem está inserido no contexto do reino de Deus. Não dá para se conseguir muita coisa afastado da presença do Senhor. Eu hoje à noite trago para a realidade da minha vida de que, olha, a bênção de Deus é a minha opção número 1 para tudo aquilo que preciso fazer. A bênção de Deus é a alternativa número 1 e talvez a mais importante para aquilo que preciso realizar. Me lembro de um dia no Rio de Janeiro, numa conversa com alguém, quando eu morava lá, alguém que parecia estar numa plateia, assistindo aquilo que Deus fazia na minha vida, e aí se aproximou de mim e disse assim, puxa vida, que bom que você é uma pessoa de muita sorte, né? Porque tudo isso que está acontecendo de bom é fruto de sorte. E eu me lembro que virei para ele e disse assim, o que você prefere chamar de sorte, eu prefiro chamar de bênção de Deus. Eu prefiro acreditar ser presença de Deus. Meu irmão, hoje à noite, eu recebo graça da parte de Deus para profetizar para você que está vivendo como Jacó aí, agarrado à presença de Deus, que os próximos dias, os dias que estão por vir, serão dias de grandes surpresas na realidade da sua vida. Eu estou profetizando isso hoje à noite para você, porque a certeza em Deus nisso aqui. Será que você pode receber essa palavra e dizer amém? Será que você pode receber essa palavra e dizer glória a Deus? A presença de Deus é a melhor opção que você pode ter como companhia. A presença de Deus é a melhor opção que você pode ter como um grande aliado a teu favor. Se estiver faltando ouvidos para quem você possa contar a tua dor, se estiver faltando um ombro onde você possa chorar, se estiver faltando o companheirismo de alguém que você possa contar, eu quero propor que você siga a receita bíblica dita por Jesus, recomendada por Jesus, que nos orienta a estarmos dentro do quarto, fechar a porta e conversar a sós com Deus. Experimenta fazer isso. Eu tenho convicções nele de que o próprio Espírito Santo vai atuar como consolador direto das tuas angústias. Vai atuar como consolador imediato das tuas dores e das tuas aflições. Eu costumo dizer
que os piores problemas que nós podemos enfrentar são aqueles problemas que nós não podemos contar para ninguém. Geralmente são os problemas que temos que viver a sós, quem sabe no máximo com a nossa família. Não dá para compartilhar. Eu quero dizer hoje à noite que o Deus a quem servimos é o Deus dos problemas particulares. É o Deus das aflições pessoais. Ele conhece milimetricamente os teus anseios, as tuas dores, as tuas aflições. E se você é daquele que tem desejo, se você é daqueles que tem preferência absoluta pela presença dele, eu quero te dar uma boa notícia. Hoje à noite, Ele tomou parte das tuas angústias e está tomando certamente providências a teu respeito no reino espiritual. Quem é que pode dizer glória a Deus por causa disso? Eu me lembro e termino aqui dizendo para vocês. Já disse aqui na igreja uma vez e quero repetir. Isso me faz lembrar de Moisés. Isso me faz lembrar de Moisés. Que diante de um momento, se é que eu posso dizer assim, né, numa linguagem antropomórfica. Linguagem antropomórfica é quando a gente usa uma expressão humana para se referir a um sentimento de Deus. No momento de indignação de Deus com o povo. No momento de indignação de Deus com o povo de Israel. Deus disse para Moisés assim, Moisés, faz o seguinte. Eu estou claro que trazendo a uma outra linguagem, a linguagem do nosso dia a dia. É como se Deus dissesse para Moisés assim, Moisés, eu não suporto mais esse povo, o que ele faz? Vai você com esse povo para a terra de Canaã. Conduz você esse povo, porque para mim não dá mais. Deus indignado com as ações, as atitudes do povo de Israel. E quando você para ler a história do Êxodo, até para quem está assistindo ali, né? Porque para quem está lendo, você está assistindo. Até para quem está lendo e assistindo o que aconteceu, você fica indignado diante do que o povo fez, a ingratidão, né? A total ingratidão e insubordinação daquele povo. Eu costumo dizer que o pior sentimento, a pior atitude que um ser humano pode ter é a atitude da ingratidão. De você não levar em consideração aquilo que foi feito de forma a te favorecer. É a pior coisa que pode existir. Às vezes a gente não espera receber de ninguém um reconhecimento financeiro, monetário, mas eu acho que um sentimento de gratidão por alguma coisa que foi feita ou realizada é algo muito digno na vida de qualquer ser humano. Amém ou não amém? Quanto mais com Deus, que é movido a teu louvor, a tua adoração, ao teu reconhecimento. E é por isso que o salmista está o tempo todo perguntando assim, que darei eu ao Senhor? Por todos os benefícios que me tem feito, que darei eu? Afinal de contas, Deus está o tempo todo nos cercando de bens. Deus está o tempo todo nos cercando de bens. E é isso aqui que ficou evidente para Jacó. Jacó não sabia, mas quando Deus se revelou para ele, Deus fez questão de fazer ele entender que nos detalhes de tudo o que tinha acontecido e do que estava para acontecer, Deus estava no controle de todas as coisas. Meus irmãos, nós não tomamos conhecimento de todo o cuidado que Deus tem a nosso favor. Nós não tomamos. Na verdade, existem coisas que não acontecem na nossa vida, no sentido negativo, no sentido de livramento de Deus, no sentido de Deus ter nos protegido. Tem coisas que não nos acontecem porque Deus tem um grande cuidado de ti. Porque Deus tem um grande cuidado da tua família. Porque Deus tem um grande cuidado dos seus. Será que você pode dizer glória a Deus? E aí, Deus, indignado com o povo de Israel, propõe para Moisés que ele leve o povo sozinho, porque, olha Moisés, para mim não dá mais. E aí a Bíblia vai dizer para a gente que Moisés reconhece isso aqui, olha. Moisés não precisou ser Jacó para descobrir isso. Ele já sabia. O que ele sabia, pastor Fred? Ele sabia que sem a presença de Deus, não dá para realizar grandes projetos. Sem a bênção de Deus, não dá para fazer grandes conquistas. Sem a bênção de Deus, não dá para ser um efetivo homem de Deus. Não dá para ser uma mulher de Deus de valor. E aí Moisés diz para Deus, Deus, sem a tua presença, nós não saímos daqui. E aí Deus disse, não Moisés, tu tens contigo Arão, que fala bonito, que é um grande pregador por eloquência. Põe ele para te ajudar e conduzir esse povo para a terra de Canaã. E é como se Moisés estivesse respondendo, Deus, eu até sei que Arão é um grande pregador.
Eu até sei que Arão tem uma eloquência extraordinária, mas sem a tua presença, nós não vamos sair daqui. Moisés, esse povo é ingrato, é indigno. Faz o seguinte, pega Arão, junta ele com Josué, que é valente, é ardoroso na batalha, é um capitão de guerra. Põe ele à frente com o povo, vai dar certo, vocês três. Você é um grande legislador, você é um grande líder. Arão, um grande pregador. Josué, um grande capitão. Não tem nada para dar errado. Deus, nós até podemos ter os nossos talentos. Nós até podemos ser bons no que fazemos. Mas sem a tua presença, nós não arredamos o pé e não saímos daqui. Irmãos, um coração cheio de fé move o coração de Deus. E aí Deus responde para Moisés e diz assim, está certo, eu de dia vou ser uma coluna de fumaça, e de noite eu vou ser uma coluna de fogo, e vou conduzir o povo para a terra de Canaã. Ei, eu quero propor para você hoje à noite, aconteça o que acontecer, não abra mão da presença de Deus. Tenha você o que tiver, não abra mão da presença de Deus. Seja você quem for, não abra mão da presença de Deus. Teu maior patrimônio não é o que você acumulou e deixou no banco. Teu maior patrimônio não são aqueles objetos bonitos que estão na tua garagem. Teu maior patrimônio não é a casa grandiosa que você conseguiu construir. Teu maior patrimônio que a traça não corrói, que a ferrugem não detona, é a presença de Deus na tua vida. Guarda, conserva, cuida, zela por ela, porque ela vai fazer coisas grandes e firmes que você não sabe. Jacó descobre em Betel que a presença de Deus vai marcar a realidade da vida dele. E a partir de agora, ele não vai ser o mesmo Jacó de Berseba. Em Harã ele vai ser um novo Jacó, o Jacó de Deus. E hoje à noite eu tenho por certo de que nós sairemos abençoados desse culto, sob a perspectiva de que a bênção de Deus vai fazer uma enorme diferença de segunda a segunda, e em todas as coisas que nós fizermos. Se você puder estar de pé comigo perante a presença do Senhor, eu quero convidar você a fazer isso nesse momento, em um nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero hoje à noite profetizar a você, escute-me bem, por aquilo que nos diz a palavra, por aquilo que nos assegura as Escrituras Sagradas. Se você tem desejo da presença de Deus na sua vida, deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu profetizar para você uma coisa. Tuas mãos poderão ser canais para que coisas comecem a dar certo, para que projetos grandiosos comecem a ser realizados. Se você é daqueles que acredita de que a presença de Deus é o maior diferencial, hoje à noite, eu profetizo para você que tuas mãos serão instrumentos para começar a produzir mudanças por aí. Tuas mãos serão instrumentos para que mudanças extraordinárias comecem a ser vividas e experimentadas. E quem sabe, já hoje à noite, a partir da tua casa. Quem sabe hoje à noite, a partir do teu lar. Quem acredita nisso hoje à noite, quem crê nessa palavra, joga a sua mão para cima, por um momento hoje à noite. Tuas mãos serão instrumentos em Deus, para a mudança da vida de alguém, para a mudança da vida de alguém que precisa do Senhor, para a mudança na casa de alguém. Deus pode, por intermédio de você será canal de Deus. Hoje à noite, você que não abre mão da presença de Deus, você que não abre mão da confiança no Senhor, hoje à noite nós ministramos a graça, a glória e a unção do Senhor, para que você seja canal para abençoar a vida de alguém, para abençoar o teu lar, para abençoar a tua família, para abençoar a vida de alguém que está à tua convivência diária. Se você pode dizer, glória a Deus, faça isso hoje à noite.